Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, no capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, apenas um versículo. Gálatas, capítulo 4, o versículo 19. Esse texto vai ser a base da nossa meditação nessa noite. Carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, aos Gálatas, no capítulo 4, o versículo 19. Amém? Todos acharam? Diz no texto assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Eu queria que a gente meditasse nessa segunda parte do versículo. Até ser Cristo formado em vós. Que o Senhor possa abençoar essa palavra no nosso coração, amém? O que significa isso, hein? Ser Cristo formado em vós. Eu acho que esse é um tema bastante atual. Hoje mesmo, na parte da manhã, algumas irmãs estavam comentando, uma irmã especificamente estava comentando de que ela vê igrejas, muitas igrejas, com muitas pessoas, e todos se dizem cristãos, mas eles não vivem como se fossem cristãos. Têm uma vida que não é de um cristão, uma vida que não é de um testemunho cristão. E ela não entendia bem isso. E eu depois falei para ela assim: engraçado, isso é coisa do Espírito de Deus mesmo, porque ela não sabia a mensagem que eu ia pregar. E a mensagem era exatamente em resposta a essa pergunta. As pessoas veem a igreja por muitas maneiras atrai a pessoa até a igreja. Normalmente ela é convidada, aceita um convite, ela vai lá e ouve uma mensagem como essa, e gosta da mensagem, e começa a ir na igreja porque gosta da mensagem, ou então gosta do ambiente da igreja. A pessoa é bem recebida com carinho, com amor, e é dada atenção a essa pessoa. A pessoa acha: puxa, que lugar legal, gostei, senti bem aqui, e vai ficando. Mas ela diz: o que eu tenho que fazer para ser membro dessa igreja? Você tem que se batizar. Ah, então eu faço. E ela se torna membro da igreja. Outras vezes, a pessoa não é convidada, mas ela vem porque ela tem alguma necessidade espiritual. Está passando por algum problema, ou talvez uma necessidade física, está passando por uma enfermidade, ou alguém da família está passando por uma enfermidade. E a pessoa busca apoio, busca que alguém que ore com ela, que leia uma palavra com ela. E a pessoa então se firma no Evangelho, porque ouve as palavras, e então se torna um membro da igreja. Mas isso não significa que a pessoa se tornou um cristão. Ela se tornou um membro da igreja. Ser membro da igreja não é a mesma coisa que ser um cristão. Na verdade, nós conhecemos a regra que a Bíblia nos dá, se é que eu posso falar como se fosse uma regra. Qual é a característica do cristão? Olha, o cristão ele não está ligado a uma igreja. A uma igreja específica. Quem é daquela igreja é cristão, quem não é, não é. Não existe isso na palavra. Mas existe uma coisa, em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, ele diz assim, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, o que faz a pessoa ser cristã não é o fato dela ser membro de uma igreja, ou frequentar uma igreja, mas de ela ter Jesus como Senhor e confessá-lo como Senhor da sua vida e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É o que diz a palavra. Isso é a característica do cristão, e que pode estar em qualquer lugar. Fala também de um novo nascimento. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, numa discussão com Nicodemos, Jesus explica que era necessário um novo nascimento. Nicodemos não entendeu muito bem, ele achou que poderia estar se referindo ao nascimento físico, né? E ele não entendeu como uma pessoa grande podia voltar para o útero da mãe. E Jesus disse: não, isso aí é um diferente tipo, é um nascimento espiritual. Você vai nascer espiritualmente. É interessante. Só que quando você nasce, eu estou vendo uma bebezinha ali, é bom isso. Você nasce uma bebezinha, você não nasce um adulto. Como é que você se torna um adulto cristão, um adulto espiritualmente? É o texto que nós lemos aqui. Por isso que o apóstolo Paulo, se eu estou
com dores como se fosse dor de parto. Vocês precisam nascer até ser Cristo formado em vós. O que significa isso? Que o nosso crescimento como cristão, ele se parece com o crescimento de uma criança, mas no ponto de vista bíblico, a gente tem que se parecer com Jesus. Quando uma criança nasce, é muito comum você dizer, nossa, ele é a cara do pai e da mãe, né? Às vezes não parece nada. A criança, quando nasce, tem cara de joelho. É um negócio meio estranho, né? Depois ele vai esticando assim, aí vai tomando um formato. Mas a mãe fica tudo próximo, nossa, ele é a minha cara. Então, é a cara do pai. Né? Ou então fica bravo porque alguém diz que é a cara do pai e não diz que é a cara dela. Sabe com quem que a gente tem que parecer? Com Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você é cristão? Se você é cristão mesmo, você tem que parecer com Jesus. Mas tem um monte de cristão que não parece com Jesus, não parece nada com ele, é totalmente diferente. Não é filho da fé. Não é. Você não se parece com ele. Quando nós nascemos, a Bíblia diz que nós somos nova criatura. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que ninguém precisa abrir, porque é um texto que todo cristão devia saber de cor. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, para o cristão, aquele que é nascido de novo, aquele que crê que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados, tem uma nova vida, uma nova criatura. Por quê? Porque ele tem novos objetivos, ele tem novos critérios de julgamento, ele tem novas motivações e ele também tem novas forças para vencer o pecado, para vencer dificuldades de temperamento que ele tinha antes. Então não cabe aquela eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim. Em Cristo você não pode mudar, você tem força para mudar, você tem que ficar parecido com Ele. Mas eu sempre fui assim. Está na hora de mudar. Esse é um processo de santificação em que nós vamos cada vez mais estar parecidos com Jesus. E parece que é nesse processo que nós estamos falhando. As pessoas entram na igreja, ouvem o Evangelho, mas elas não se tornam parecidas com Jesus ao longo do tempo. Continuam do jeito que está, às vezes até piora, mas não se tornam parecidas com Jesus. E quando o apóstolo Paulo diz, olha, sabe qual é a maturidade do cristão? É você ficar parecido com Jesus. E essa manhã eu citei uma ilustração que eu quero também basear a nossa meditação agora. É que eu ouvi na televisão e depois vi na internet também uma entrevista com o Bernardinho. Todo mundo sabe quem é Bernardinho aqui, não sabe? Ex-técnico da seleção brasileira de vôlei, ganhou várias medalhas de ouro em Olimpíada, em Grand Prix. O sujeito é um vencedor como técnico, um excelente técnico, e ele faz palestras motivacionais sobre liderança. E eu não sei por conta de que começaram a cogitar dele se candidatar a alguma coisa, talvez até a presidência da República, eu não sei, não é o caso. Mas aí estava uma entrevista com ele, e o entrevistador começou a falar assim, e se você ganhasse, aí eu não sei nem se as pessoas quiserem que eu me candidate e tal, não sei, mas o que eu penso em fazer? Eu vou reunir uma equipe e tal. E ele começou a dar detalhes de como ele iria constituir um governo da qual ele seria presidente. E foi interessante o que aconteceu, porque quando ele falou isso, a plateia viu uma audiência, todo mundo aplaudiu ele, aquela coisa aí, ele falou assim, pois é, isso que vocês fizeram aí, eu estou cansado de ver. É a plateia, é a torcida, mas o que eu preciso é de jogadores. Quando ele falou isso, eu, peguei essa verdade espiritual. Na igreja tem muita torcida. Quantos são realmente jogadores? Torcida é quem fala, bate palma, grita. O jogador é o cara que vai todo dia no treino, se rala, se joga no chão atrás da bola, se esforça, sofre, se dedica, se compromete. Quando ele falou aquilo, eu falei assim, mas será que não é exatamente isso que nós estamos precisando? É disso que Jesus quer. Ele quer jogadores, não está interessado em torcida. Você quer torcer? Ok, continue torcendo, mas você não é jogador de Jesus. Você não é cristão, você é torcida. Torce por Jesus, mas só torce, não joga. E quem ganha jogo é o jogador. A torcida só aplaude. A torcida só aplaude. Quando ele falou isso, assim, há uma verdade espiritual profunda no que ele está dizendo. Porque nós estamos muito acostumados a ser torcida.
Quantos realmente querem ser jogadores? Quantos querem realmente assumir o compromisso de deixar seus interesses particulares e se dedicarem todos os dias, estarem treinando? Muitas vezes deixam de comer o que gostam, porque isso faz mal ao organismo, e eles têm que se esforçar, e têm que fazer atividade física, e têm que treinar, e depois ir jogar e se esforçar. É isso que ganha o jogo. Os outros ficam só sentados na plateia, batendo palminha, gritando uhul. Mas isso é a torcida. Jesus está em busca de jogadores. Você quer se parecer com Jesus? Você tem que se tornar um jogador e não apenas a torcida. Você vai explicar, como é que eu fico parecido com Jesus? Olha, é como qualquer outro processo. Como é que você vai se parecer com alguém que você nem conhece? Você nem conhece. Aliás, eu li um texto, que é um texto muito antigo, que fala muito ao meu coração. Hoje em dia é muito comum as pessoas estarem estudando uma história reescrita, mas eu estudei história universal, e eu estudei a história de um tal de Múcio Tchelova. Eu não sei quantos já ouviram falar desse cara, provavelmente ninguém. Ele viveu 500 anos antes de Jesus. Ele era um herói da cidade de Roma. Roma, naquela época, era apenas uma pequena república, e ele era um soldado dessa república, Múcio. Acontece que eles foram invadidos por um rei etrusco. Se eu não me engano, o nome do rei era Lars alguma coisa, eu não lembro o nome do rei. E eles estavam cercados. E esse rapaz disse assim: eu me comprometo a ir lá e matar o rei. Eu vou matar o rei. Disse, como é que é? Eu disse, eu me comprometo, eu vou lá e vou matar o rei. E ele se enfiou, foi lá nas tropas, e ele viu um tumulto lá, as pessoas, todo mundo gritando. E ele, só que tinha um detalhe, ele não conhecia o rei, ele nunca tinha visto o rei, não tinha internet na época, não tinha foto, não tinha nada. Ele sabia que existia o rei, mas não sabia quem era o rei. Aí ele foi lá e matou o primeiro cara que ele achou que as pessoas estavam ovacionando, e era o ministro do rei, mas não era o rei. Prenderam ele, chamaram ele naquela noite e disse: agora você vai confessar até o que você não sabe, você vai confessar tudo. Ele chegou na frente do rei, era noite, havia uma lareira acesa assim, queimando, né? Não tinha luz elétrica, né? Era luz de óleo, né? De brasas acesas. Ele chega para o rei e disse: mas você não está entendendo, eu não estou aqui, eu estou aqui em busca de outra coisa. Não tenho medo de sofrimento físico. Você está vendo essa mão aqui, ó? Essa mão aqui falhou na sua missão, e pôs a mão no fogo e deixou queimar, sem emitir um único gemido, na frente de todo mundo, do rei e de seus generais. Aí os caras, e ele deixou a mão queimar no fogo. Ele pôs a mão no fogo e deixou queimar. As pessoas ficaram: quem é esse cara? Como é que eu vou torturar o cara desse? Ele já pôs a mão no fogo, queimou tudo. O que você pode fazer para torturar ele? Assim, olha, gostamos do que você fez, viu? A gente vai até te libertar. Eu disse: mas eu tenho mais uma coisa para te confessar. Não tem medo de confessar, não. Tem 300 caras iguais a mim que juraram que vão te matar também. Aí o cara: o quê? 300 igual a você? Eu disse: não vamos fazer paz com o homem, não vamos mais invadir essa terra, não. Se tem 300 caras igual a esse, nós não queremos entrar lá. Vai dar errado isso aí, ele vai me matar. Quem pode frear uma pessoa assim? E eles fizeram um acordo e se retiraram, e não invadiram Roma, por causa do Múcio, porque ele pôs a mão no fogo. Quantos de nós estaríamos dispostos a fazer a mesma coisa por Jesus? Quantos? E dizer: se igual a mim, tem uma igreja inteira disposta a fazer a mesma coisa. O inimigo iria recuar, não iria? É exatamente isso que Jesus está procurando, pessoas que se comprometem, que sejam iguaizinhos a Ele. Mas a gente pensa que Jesus é parecido com alguns pregadores que a gente vê por aí, e infelizmente não é. Aliás, felizmente não é. Infelizmente não, felizmente que tenha pregadores assim. Mas se você olhar lá em 1 Pedro, no capítulo 2, eu vou ler para os irmãos. 1 Pedro 2, nos versículos 21 a 23. Diz assim: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou-se na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado,
não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Perceberam isso? Que tremendo! Jesus deixou-nos o exemplo para seguirmos os seus passos. Você quer se parecer com Jesus? Siga o seu exemplo. Siga o exemplo de Jesus. Eu hoje mencionei uma coisa que lembrei há algum tempo, conversando com um jovem pastor, esses bem pentecostais, porque sobre maldição. Eu falei assim, mas eu não sei, Jesus nos ensinou como quebrar maldição. Ele ficou interessado. É mesmo? Como é que se quebra uma maldição? Abençoando. Jesus disse, abençoai os que vos maldizem. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. É trazer bênção e nunca maldição. Porque Jesus nos deixou o exemplo. Quando ele era agredido, ele não revidava. Ele tinha um exemplo a ser seguido. Mais ainda, ele disse que se você seguir as minhas palavras e fizer o que vos mando, eu vos compararei a alguém que construiu uma casa sobre a rocha, e que veio vento, e veio chuva, e veio tempestade, veio água de baixo, de cima, de tudo quanto foi lugar, e a casa não caiu. Embora muitos estejam dizendo assim, olha, se você vier para a igreja, ou se você vier para Cristo que eles estão pregando, nunca mais vai ter tempestade na sua vida. Mentira. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante ao homem constrói a casa sobre a rocha e vem vento, e vem tempestade. Ele não disse que o vento não viria, ele disse que a casa aguentaria, é diferente. Mas ele disse que nós teríamos que ouvir o que ele tinha a dizer e seguir. Nós temos um exemplo a ser seguido e posto por em prática. Fazendo isso, nós vamos ficar parecidos com Jesus. Pensa, nossa, você parece com Jesus, está agindo com ele. Se nós não agimos como Jesus, como poderemos dizer que nós somos cristãos? Se nós agimos totalmente diferente do Mestre, nós precisamos realmente, se o nosso temperamento nos leva a fazer coisas erradas, precisamos mudar. Jesus disse, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Eu nunca vi há muitos anos que eu ouço uma mensagem sobre isso. Se a tua mão te faz pecar, corta. Como é que é? Você tem hábitos que estão te levando a desagradar a Deus e a pecar? Enfrente-os. Se você quer realmente participar da ceia com Jesus, sendo parecido com Ele, você tem que enfrentar os seus pecados. Você tem que buscar uma vida de santidade, tem que ouvir o que Jesus disse, copiar o seu exemplo e seguir os seus ensinamentos, o caminho que Ele apontou. Isso é uma obra de fé. Para quem não acredita nisso, isso não é uma obra de interesse, mas uma obra de fé. Em 2 Tessalonicenses, nós lemos o seguinte: 2 Tessalonicenses 1, 11 e 12. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, sendo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Uma obra de fé, para que o nome de Jesus seja glorificado e nós através dele. Então, o propósito é sempre que o nome de Jesus seja glorificado, mas é uma obra de fé, é um processo. É importante lembrar que não existe nenhuma varinha de condão, ou não existe nenhuma oração poderosa. Você, olha, você que se decidiu agora seguir Jesus, vem aqui à frente que eu vou impor suas mãos, você vai ficar santo. De a partir de hoje, nunca mais você vai pecar. Se fosse possível, seria fácil. Não é assim. Isso é um processo. É uma luta diária que vai percorrer a nossa vida e você dia a dia vai enfrentar as suas dificuldades, vai enfrentar as suas lutas, sempre lembrando, Jesus é o meu alvo. É Jesus que eu tenho que olhar. Como que ele agiria assim? Como que eu estaria nos passos dele? O que é que ele me indicou para fazer? Qual o exemplo que ele me deu? E sendo assim, eu vou começar a cada vez que passa, eu vou ficar mais parecido com Jesus. Eu estou formando Jesus em mim. O apóstolo Paulo disse, olha, eu não acho que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Está em Filipenses, no capítulo 3, versículo 14. Eu prossigo para o alvo. Eu tenho que ter um alvo. O meu alvo é ficar parecido com o Senhor.
Se eu ficar cada vez mais parecido, puxa vida, você mudou, cara. Tem alguma coisa diferente em você. Você está mais temperante, você ouve mais, você não responde de uma maneira estranha, o teu coração está diferente. Eu estou ficando parecido com o Mestre. Glória a Deus por isso. Eu estou ficando parecido com Jesus, porque é isso que Ele espera de mim. É isso que Ele espera de mim. Isso é um processo. Eu gosto muito do texto de Provérbios 4:18, que diz o seguinte: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É um processo. Dia a dia vai ficando cada vez mais claro, até ser um dia perfeito. Não é de repente, pum, aparece luz, mas um processo de raiar do dia. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, e você vai ficando cada vez mais parecido com o Senhor. Nós também temos uma orientação do apóstolo Pedro, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Então existem muitas indicações. Olha, o caminho é por ali. Você deve crescer na graça e no conhecimento de Jesus, deve conhecer o seu exemplo, deve conhecer os seus ensinos e deve procurar imitá-lo. Aí os caras, será que eu vou ter que deixar o cabelo comprido, vou ter que vestir uma bata, vou ficar descalço? Não é isso que eu estou me referindo. Não é imitá-lo fisicamente, nem os costumes judaicos que ele tinha, pois era judeu. Eu estou dizendo imitar os seus ensinamentos, como ele nos ensinava a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas. Bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo. Jesus nos deixou um monte de ensinos, um monte de exemplos da sua vida pessoal. Ele era um homem de oração, um homem que não fazia nada sem colocar diante de Deus as suas súplicas e buscava a orientação de Deus o tempo todo, e ele vivia sempre no poder de Deus e pelo poder de Deus. Esse é o exemplo que nós temos que seguir. E então nós vamos ficar cada vez mais parecidos com o Senhor. Por último, eu gostaria que os irmãos abrissem Efésios, no capítulo 4, versículo 13, que é mais ou menos o mesmo de Gálatas, só com palavras diferentes. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Diz-nos o texto assim, aliás, eu vou começar do 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha de homens, pela astúcia induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então aqui está, meus irmãos, que nós devemos buscar, seguir a unidade de fé e a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. O final da nossa carreira cristã é ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Eu quero terminar, hoje estou contando muitas ilustrações, mas eu lembrei de uma ilustração também muito interessante de uma pessoa que estava passando por uma série de problemas, era um cristão, e ele estava questionando a Deus por que ele estava passando por tanta provação. Eu sou crente, mas eu sou um crente fiel. Por que será que eu passo por tanta provação? E ele estava passando na rua, orando, e ele sentiu no coração de que ele devia entrar em uma pequena fábrica que estava ali. Ele entrou. Era um lugar que trabalhava com metais, uma oliveiraria, né? Um lugar onde derrete metais para fazer joias. E o cara estava trabalhando com prata. Ele estava dissolvendo a prata, e ele chegou e disse: interessante, queria saber o que o senhor está fazendo, pode me explicar? A pessoa era conhecida dele. Eu disse: olha, isso aqui, então eu coloco a prata aqui, e ela vem cheia de impureza, ela vem cheia de escória, que a gente chama, e a gente tem que derretê-la no fogo para que a escória saia. Então a gente tem que deixar ela numa certa temperatura
né? Para que aquilo vá derretendo e vá separando a escória do que é a prata pura. Aí que interessante isso, mas tem um detalhe. Você não pode esquentar além de uma determinada temperatura, porque senão isso pode romper os cristais, os vínculos cristalinos, e você estraga a liga. Ela tem uma temperatura certa para que você pare de fazer isso e você sabe que o metal agora é puro. Aí ele fica curioso assim, e como é que você sabe quando é essa temperatura? Aí, fácil, eu consigo ver a minha imagem dele. Quando ele começa a refletir o meu rosto, então está na hora de parar. Aí na mesma hora ele veio esse texto de Gálatas. Sabe quando você para de ser provado? Quando você estiver parecido com Jesus, ele está querendo ver você nele. Assim, eu quero ver. Ele está se refletindo a mim. É a mim que ele está refletindo. Está no ponto certo. Você está querendo estar no ponto certo. Você tem que refletir a imagem de Jesus. Lembrando lá do Bernardinho, chega de ser plateia, chega de ser torcida. Vamos ser todos jogadores, amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela possa falar ao nosso coração e que o teu Espírito possa completar aquilo que não fomos capazes de fazer, falando a cada necessidade, falando, Senhor, aos problemas que temos, falando dos planos que temos para cada um de nós. Te imploramos, Senhor, que possamos estar cada vez mais parecidos contigo. É em teu nome que o fazemos. Amém.